Hello again, guys, from the ninth year. Olá novamente, pessoal do nono ano. Okay, so this is our last video class of today. Então essa é a nossa última videoaula de hoje. Okay, we have to correct page 55. Tá? A gente tem que corrigir então a página 55. We studied on our last live. Nós estudamos na nossa última live the second conditional. Né? O segundo tipo de orações condicionais, né? A gente chama de second conditional na língua inglesa. Então, about this, sobre isso, ok? In the comic strip on page 54, na tirinha da página 54, John uses I wonder, ok? Como uma forma de se perguntar uma pergunta, tá? Então, I wonder means eu imagino, ok? Or, né, eu me pergunto, tá? Então, o que ele se pergunta? What would happen if I were allergic to cats? Or if you were allergic to cats? Então, a própria tradução aqui do I wonder já responde essa nossa pergunta, né? Se ele está se imaginando, está se perguntando sobre ele mesmo. Então, if I were allergic to cats. E não if you were, se você fosse. Aqui nós temos uma curiosidade bem importante, tá, pessoal? Preste atenção aqui. Ó. Vocês estão vendo que tanto com I, tá, quanto com you, nós estamos usando were. Daí vocês vão lembrar, assim, os mais atentos, né, que vão lembrar, nós já estudamos o verbo to be no passado como was e were. Was singular, were plural. E aqueles mais atentos podem estar se perguntando, tá, mas I é singular, eu, tá? Daí nós viemos aqui para essa tabelinha aqui, tá? Prestem atenção aqui, ó. We often use were instead of was, tá? Então vamos anotar aqui, tá? Nós frequentemente, então, ou seja, não é uma regra geral, usamos were no lugar de was, ok? After, depois, né? Ok? Depois do if, tá? Então aqui essa é a regrinha, tá? Pra gente pensar aqui, ok? Então, frequentemente usamos o were depois do if e não was, tá? E na formal style, no estilo formal, were is more common than was. Então, no estilo formal, were ali é mais comum do que was. Então, por isso que a gente usou aqui na frasezinha, né? What would happen if I were allergic to cats? E não I was. Mesmo was sendo singular. Tá? Então, essa aqui é uma exceção do second conditional. Beleza? Exceção. Então, de acordo com tudo que a gente viu até agora do second conditional, complete a table, a tabelinha, tá? O que eu uso antes do main verb no past? Uso o if, marca das conditional sentences, que é uma marca das orações condicionais. O que eu uso na segunda parte da oração, tá? Lembrando aqui que a gente classifica, né? Essa primeira oração aqui, a gente chama de conditional, ok? E a segunda oração a gente chama de result, ok? Oração de resultado. O que eu usei junto ali, né, da segunda parte? Vamos voltar aqui para os exemplos. I wonder what would happen if I were allergic to cats. Então, junto do if eu usei o were. E na outra parte da oração eu usei o would ou apóstrofe D, que é a mesma coisa. Então, completando a minha regrinha aqui, eu vou colocar, eu uso if, mais o verbo no passado simples, e na segunda, do result, eu uso o would, ok? Mais o verbo principal na base form. O que é base form? É um verbo, né, sem conjugação, tá? Sem conjugação, ou seja, um verbo sem ing, sem ed, sem nada. E lembrando, se a gente inverter, tá? Lembra, eu posso inverter, começar a frase, né, do jeito oposto. O que vai acontecer? Então, eu vou começar então com would,
obviamente, e vou usar sem vírgula o if na sequência. Tá? Então vou colocar ele em letra minúscula aqui. Como aconteceu na tirinha. O que aconteceu nessa tirinha aqui do Garfield? Nós tivemos aqui na primeiro balão, nós tivemos o oposto, né? What would happen, o que aconteceria if I were allergic to cats? Sem vírgula. Então, o que aconteceria se eu fosse alérgico a gatos? E na sequência, né, ele fala o resultado, you'd have to move out. Você teria que se mudar. Então, aqui nós tivemos exatamente um exemplo ao contrário, né, onde não começou pelo if, tá? Comumente, nós então iniciamos com if, tá? Então, e o segundo jeito menos comum, começamos pelo would, tá? Então, para exercitar, nós temos aqui três frases, ok? Complete those quotes, complete estas citações, tá? Sobre hipóteses, lembra? Hipóteses, usando o second condition, usando então essa estrutura aqui de cima. Ok? Letter A. It's not just people in Hollywood, não é apenas pessoas em Hollywood. I'm sure everyone in the world thinks, eu tenho certeza que todos pensam. What would be, ó, percebam que aqui já tem o would, ó, então já me dá uma dica do que eu vou ter na sequência. O que seria if I, se eu, win, ganhar um Oscar? O que eu tenho que fazer então se eu já tenho would? Eu vou ter que usar um verbo no past simple. Oh, what is the past simple of win? Olhando lá no final do livro da nossa tabelinha, a gente vai ver que é won. Então, se eu ganhasse um Oscar. Então, a frase de Roman Coppola, uma citação dele, na verdade, né? Ok? Letter B, letra B. Ó, letra B a gente já está vendo que começa pelo if, já tem um verbo no passado aqui. Se eu pudesse escolher ter um superpoder, eu, o que eu tenho que usar na segunda? Would mais verbo principal. Então, eu vou colocar ali I would, qual o verbo principal? Want, eu iria querer, né, ser capaz de fazer todo mundo amar todo mundo. Betsy Johnson. Então é só seguir esse padrãozinho aqui da tabela. No problem, sem problemas. Então tudo isso aqui é hipótese, né? Se eu pudesse, eu iria querer, né? Hypothesis, remember, lembra então das hipóteses. Letter C, tá? Na letra C, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui para essa tabelinha verde aqui para poder fazer a letter C. Look at this. Dá uma olhadinha aqui, tá? Vocês vão ver o verbo can ali, tá? E vão ver que tem o if. Então a gente vai, eu vou ter que usar então o past simple do can, passado simples de can. Olhando lá na tabelinha, não vou encontrar o passado de can. Então, nós vemos aqui para o language note, como eu tinha dito, tá? We can use could instead of would to mean would be able to. Nós também podemos usar o could, o poderia, podia, no lugar do would, para significar would be able to. Para significar então, né, seria capaz de. Ou seja, o que vai ser esse could então? Could aqui vai ser poderia ou podia, tá? Então, if I can adopt. Qual é o passado então de can? Exatamente o could. Então, if I could adopt, se eu pudesse adotar qualquer animal do zoológico, it, então lembra ali de cima, eu posso colocar então it would be, seria, or it could be, ou poderia ser, uma girafa. I have always loved giraffes. Sempre amei girafas. They're so graceful, são tão graciosas, and beautiful to watch, e bonitas de assistir. Tori DeVito. Então, passado de can, could, e na segunda parte, ou would, ou could, de acordo com essa tabelinha nossa aqui. Assim como aqui na B também, ó, tá? Então, se eu tivesse um poder, né, o que eu poderia dizer aqui? Eu poderia querer, né, I could want, então vamos acrescentar aqui as possibilidades, ó. Ok? I could want, eu poderia querer ser capaz. Assim como aqui, né? What would be like or what could be like, tá? Então aqui a gente pode também sempre usar no lugar do would o
could. Então, isso acrescenta então aqui na nossa fórmula, tá? Interessante a gente acrescentar que eu posso, né, formar então um second conditional com if mais verbo no passado e mais would ou could mais verbo principal. Então, assim como aqui também, ó, tá? Could or would mais verbo principal. Então, essas duas possibilidades aqui são aceitas na result clause, na oração de resultado, né? Então, would, could, beleza? Então, assim a gente encerra então aqui a page 55, página 55, tá certo? Se você ainda não entendeu, você deve ir para page 120, página 120, onde a gente encontra mais explicações sobre o second conditional. And that's it for today's video. Então é isso para o vídeo de hoje. Ok? Bye bye. See you later.